Abra sua Bíblia, então, em 2 Coríntios, no capítulo 5. Nesse domingo de Páscoa, eu quero trazer uma palavra muito específica e associada a esse dia onde o mundo, literalmente, podemos dizer, no mundo todo, se para comemorar, falar, refletir, mas principalmente celebrar a Páscoa. Não apenas a morte, mas a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas importante para nós é não apenas reconhecer a realidade, ou mesmo a importância do evento, mas de uma maneira muito específica, a praticidade, a objetividade da mensagem, o significado disso tudo para nós. E eu percebo, observando a palavra de Deus, toda uma dinâmica na didática de ensino, na exposição bíblica, que eu acredito que merece a nossa atenção. Uma delas, antes de lermos o texto que você separou, eu quero mencionar, Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz, no versículo 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Paulo acreditava que o evangelho deveria não apenas ser pregado e comunicado uma única vez. Ele usava essa linguagem, eu quero lembrar o evangelho que eu anunciei, que vocês já receberam. Então ele estava dizendo, a ideia não é apenas explicar ou detalhar isso uma única vez para quem precisa se converter. Ele diz, você que já recebeu, agora precisa perseverar nele, precisa permanecer nele. Depois ele diz nos versículos 3 e 4, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E aqui ele faz talvez o menor resumo do evangelho que nós temos na Bíblia. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Basicamente, ele mostra o que de essencial dentro do evangelho eu tenho que lembrar vocês. Jesus não apenas morreu, mas ele morreu pelos nossos pecados. Ele diz, mas ele não apenas morreu segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A tumba está vazia, E nós podemos nos gloriar, mas entender que isso tudo é o cumprimento das palavras proféticas, das Escrituras e do plano e do propósito de Deus, que de acordo com o apóstolo, precisava ser lembrado. Escrevendo aos Filipenses, ele diz, eu não me canso de repetir ou de vos dizer as mesmas coisas. De alguma forma, nessa didática, eles entendiam a importância de bater na mesma tecla. No livro de Hebreus, no capítulo 2, a Bíblia diz, importa que nos apeguemos com mais diligência às verdades ouvidas. Eu entendo que a importância da repetição dentro do ensino, ela não diz respeito apenas à informação, mas ela diz respeito à convicção. Algumas coisas que você sabe no nível, mas quanto mais você medita, quanto mais você reflete, quanto mais você mastiga aquilo, mais rumina essas verdades, mais fortes e profundas elas vão se tornando dentro de cada um de nós. Então, que Deus nos livre de fazer dos nossos púlpitos apenas um lugar de novidades, mas que a velha, boa mensagem do Evangelho, que jamais se desatualiza, que ela continue sendo proclamada. E nesse domingo, eu quero lembrar o evangelho que vos anunciei, parafraseando Paulo. Então, nós vamos começar em 2 Coríntios, no capítulo 5. E nós vamos ler dos versículos 18 até o 21. Segundo Coríntios, capítulo 5, portanto, do 18 até o 21. Estou lendo a Nova Almeida atualizada. O texto diz, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém. Deixa aberto esse texto bíblico, por favor. Essa palavra aqui traduzida como reconciliação é a palavra grega nos originais, catalasso. Ela significa trocar, cambiar, por exemplo, moedas por outras de valor equivalente, reconciliar aqueles que estão em divergência, voltar a ter o favor de ser reconciliado com alguém. Eu acho interessante que essa palavra que inicialmente indicava trocas, ela começou também a ser usada ao longo do tempo e aplicada na reconciliação, na restauração dos relacionamentos. Mas é interessante observar que justamente quando a Bíblia fala sobre a obra da reconciliação na cruz, que tem o propósito de nos reconectar com Deus. Aliás, a expressão religião, que passou a ser usada largamente para quase toda a prática espiritual, ela vem de uma palavra no latim que é religare, que significa justamente a reconciliação ou a reconexão do homem com Deus. Essa expressão que passamos a usar, para falar num sentido de genérico, de práticas espirituais ou de crenças distintas, no início ela era usada exatamente para indicar a essência da mensagem do Evangelho. E essa mesma palavra aqui traduzida como reconciliação, que tanto tem a ideia de uma troca, como também, como eu disse, de você conciliar pessoas que estavam em divergência, ela cabe nos seus dois sentidos na obra da cruz. Porque nós podemos reconhecer que o Calvário, a obra de Cristo no Calvário, é uma obra de troca. O versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. O que nós temos? Uma troca. Deus faz cair sobre ele o nosso pecado. O Deus homem carrega sobre si o nosso pecado, para que eu e você, meros homens, pudéssemos receber da natureza da divindade, da justiça dele. E ao longo das Escrituras nós vemos isso. Ele foi feito maldição para que a bênção chegasse a nós. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. O Calvário é um lugar de troca. Mas nessa troca, onde ele pega tudo de ruim da nossa parte e transfere tudo de bom da dele, ele estava realizando um ato de reconciliação. E essa percepção, ela não pode ser ignorada, ela não pode deixar de ser valorizada, de que houve uma reconexão. Agora, a reconciliação, isso é uma lógica simples, só se faz necessária se houve inimizade. Então é importante contar a história do Evangelho, falando não apenas a respeito da humanidade como tendo se afastado de Deus, no sentido de meramente ficou longe. Não, ela desconectou. E a consequência dessa desconexão de Deus foi que a humanidade foi exatamente para esse lugar de inimizade para com Deus. A reconciliação, ela cabe exatamente dentro de um ambiente onde houve inimizade. Então, em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu quero trabalhar é essa ideia bíblica e o conceito da inimizade. Depois de trabalharmos isso, eu quero apresentar aqui, em segundo lugar, ou como um segundo ponto da exposição da mensagem, a obra de Cristo na cruz, como sendo essa obra de reconciliação. E o título da minha mensagem hoje é esse, a reconciliação. Mas depois de falarmos tanto da inimizade como da reconciliação, eu quero terminar focando um pouco aquilo que talvez a gente possa chamar de o efeito que isso deveria desencadear em nós. Depois de reconciliados, o que exatamente essa mensagem precisa produzir nas nossas vidas. Então, seguindo essa lógica, essa linha de raciocínio, eu gostaria que você me acompanhasse. Tudo começa exatamente num formato diferente, oposto daquilo que se tornou na realidade da humanidade. O homem não foi criado desconectado de Deus, pelo contrário. Deus sopra dentro do homem ao criá-lo o seu fôlego de vida. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem tem intimidade com Deus, ele tem conexão, ele tem comunhão. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis que Deus o visitava diariamente no jardim. Havia relacionamento. O homem tinha percepção não apenas da presença de Deus, mas das coisas espirituais. A Bíblia fala de duas árvores no jardim.
Nós normalmente lembramos da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual havia uma proibição para que não se comesse. Mas havia uma outra árvore, ambas eram árvores espirituais. A Bíblia fala da árvore da vida estando no jardim. Interessante é que antes do homem pecar nunca houve proibição para que se comesse da árvore da vida. Mas a Bíblia diz que depois do homem ter pecado, ele é expulso do jardim, é lançado fora, para que não lançasse mão da árvore da vida e agora comesse de um outro fruto espiritual, que o manteria eterna e permanentemente na condição de morte espiritual. Essa capacidade de relacionamento com o reino espiritual, da percepção das coisas espirituais, vai por água abaixo, junto com a conexão com Deus que foi perdida. O pecado de Adão trouxe consequências sérias, não apenas para ele, mas para todos nós. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a Bíblia diz, e a morte passou a todos os homens. Morte na Bíblia não tem a ideia de fim de existência. Morte na Bíblia tem a ideia de separação. Quando Deus adverte o primeiro casal, no dia em que comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Eles não morreram fisicamente. Nós não sabemos quanto tempo depois da criação eles acabaram desobedecendo a Deus. Mas a Bíblia fala de Adão como estando entre aqueles que mais viveram nessa terra. A Bíblia fala que Adão viveu 930 anos. É tempo demais. Essa palavra de no dia em que comer você certamente vai morrer, não se cumpriu no aspecto natural, porque não era disso que Deus estava falando. A morte espiritual é uma desconexão de Deus. Isaías 59, 2 diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Um Deus santo não pode comungar com o pecado. O pecado gerou uma desconexão, e repito, essa ideia na Bíblia de morte não é de fim de existência, mas de separação. Por exemplo, no livro de Tiago, quando você lê lá no capítulo 2 que o corpo, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, a Bíblia está falando de uma separação, não de fim de existência. Quando você está lidando com a realidade da morte de alguém, nós muitas vezes temos a tendência de olhar para o corpo, a casa onde a pessoa viveu na terra, e imaginar que aquilo foi a pessoa. Não, aquilo foi apenas o meio através do qual ela se expressou nessa vida natural. O espírito deixou o corpo, e o corpo sem o espírito está morto. Ele está separado não apenas da essência da vida da pessoa, mas ela passou a estar separada do mundo espiritual e da capacidade de conexão. Agora, nós sabemos que não é fim de existência. Não apenas porque esse espírito agora tem um destino eterno com o qual lidar, mas a Bíblia mostra que esse corpo, que imediatamente após a morte entra num processo de decomposição, no futuro ele vai ressuscitar. Então a morte não significa fim de existência, ela significa separação. E quando a Bíblia fala de morte espiritual, esse foi o quadro que cada um de nós passou a estar como consequência do pecado de Adão. Aí você vai entender melhor o que Paulo descreve em Efésios, no capítulo 2, a respeito da obra de Cristo em nosso favor. Ele diz que eu e você estávamos mortos nos nossos pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Agora, esse estado de separação de Deus, esse estado de desconexão, ele nos leva ao ponto que eu quero explorar e abordar, a uma posição de inimizade para com Deus. A nossa história não é apresentada de nenhuma outra forma quando o Evangelho fala da nossa condição antes da conversão, a não ser como sendo um caso de inimizade contra Deus. Então, deixe eu ler dois textos bíblicos do Novo Testamento. Romanos 5, versículos 10 e 11. São os versículos anteriores à declaração que ele faz de que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte. Ele diz o seguinte, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação.
Então, primeiro ele diz, fomos reconciliados, e no versículo 10, e no 11 ele diz, recebemos a reconciliação. Mas ele disse, nós quando inimigos. Efésios capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. O que Jesus veio fazer naquela cruz foi destruir a inimizade. É aqui que nós precisamos valorizar o amor de Deus. É aqui que eu e você precisamos entender a expressão do amor de Deus. Aliás, no mesmo capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre isso, nos versículos 6, 7 e 8. E diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Aliás, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quando estávamos na condição de incredulidade, não era diferente. Quando estávamos enraizados e arraigados no mundo e nas práticas desse mundo, nós estávamos numa condição de inimizade. Tiago escreve e diz no capítulo 4, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer, pois, que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A condição era muito clara. Estávamos numa posição de inimizade. Mas Deus estendeu seu amor e misericórdia por nós, nessa condição de inimizade. Alguém disse que o Evangelho é uma das únicas histórias onde o herói faz questão de morrer pelo vilão. Ele se doou, demonstrou seu amor, por quê? Porque não nos queria distantes ou desconectados. Nós precisamos entender, porque muitas vezes nós falamos do Evangelho apenas como se fosse uma forma de escapar da condenação eterna, do fogo do inferno. E nós precisamos entender que o plano de Deus é algo muito maior e mais glorioso do que apenas deixar de ir para o inferno. Quando o homem perdeu essa conexão com Deus, todo o trabalho da deidade, da divindade, é no sentido de recuperar aquele relacionamento perdido. Eu gosto do fato de que quando Adão pecou, a pergunta que Deus faz para ele no jardim não é o que é que você fez, Adão? A pergunta que ele faz é aonde você está, Adão? E com isso ele está dizendo o problema não é o que você fez. O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Desde o início o Senhor está dizendo eu quero recuperar, eu quero reconectar, eu quero reconciliação, eu quero religar você. E nós precisamos entender que a percepção do Evangelho é não apenas escapar da condenação, mas é permanecer conectado com Deus, é relacionamento com Ele. Jesus, quando fala a respeito da videira, Ele diz sobre permanecermos nele e Ele em nós. Do que Ele está falando? De conexão. E essa ideia é importantíssima. Porque alguém disse que o pior do inferno não é o fogo que não se apaga e o verme que nunca morre, como diz as Escrituras. Alguém diz que a pior coisa do inferno é que Deus não estará lá. E que as pessoas estarão eternamente desconectadas dele. Nós precisamos entender a proposta de amor de Deus, dizendo eu não quero quadro de inimizade e eu vou fazer de tudo para recuperar cada um de vocês. Como Deus decidiu fazer isso? Nós vimos que foi pela obra da cruz. Então no versículo 19 do nosso texto inicial, que é 2 Coríntios 5, a Bíblia diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não há reconciliação, a não ser pela obra de Cristo, pela pessoa de Cristo. Não há salvação, a não ser pelo nome de Cristo. E nós precisamos entender que, se há uma mensagem de reconciliação, ela está totalmente conectada à pessoa de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz que Deus se fez carne e Ele habitou entre nós. Na verdade, nós temos Deus se tornando homem. Jesus é chamado tanto de um homem-Deus como de um Deus-homem. Ele estava demonstrando naquele corpo, naquele mesmo corpo que foi pregado na cruz, que Ele traria conexão novamente entre a divindade e a humanidade. Ele estava, de fato, nos mostrando aquilo que Ele veio fazer. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas quando você lê o versículo seguinte,
ele é muito claro, ele é muito específico. Ele diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em outras palavras, se Deus não tivesse encarnado, se Jesus não tivesse ido à cruz, morrido por nós, feito o que fez, não haveria a salvação que Deus deseja que todos recebam. Muitas vezes as pessoas pegam uma declaração como essa, que Deus deseja que todos se salvem, e começam a sustentar um discurso que a gente classifica como universalista. No final, tudo vai dar certo para todo mundo, não importa como você viveu, o que você acreditou, porque Deus é bom e é amor, no final está todo mundo salvo. Irmão, deixa eu te dizer, só existe salvação porque existe perdição e condenação. Deus não ofereceria uma salvação se não houvesse perdição. Alguns dizem, não, mas já está tudo garantido para todo mundo. Não, esse é o assunto onde eu vou terminar. O apóstolo escreve e diz, como embaixadores de Deus, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele está dizendo, reconciliação não é um ato unilateral. Não é só o esforço de Deus para chegar até o homem ou trazer o homem de volta. O homem tem a sua cota de responsabilidade para reconectar com Deus. Então Jesus, de uma maneira muito clara, diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ele está falando dele mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem que vai deixar de perecer ou ter a vida eterna? Aquele que nele crer. Precisa crer-se em Jesus, precisa crer-se na obra que Jesus fez na cruz. Alguém não pode acreditar que vai passar a sua vida indiferente à pessoa de Cristo ou ao que Ele fez e que no final vai dar tudo certo. A mensagem bíblica é muito clara e específica. A reconciliação, ela acontece somente por meio de Jesus. Em Atos 4, nos versículos 11 e 12, os apóstolos declaram, há um só nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E diz, não há nenhum outro nome debaixo do céu, a não ser esse. E eles estão referindo-se ao nome do Senhor Jesus. Porque a substituição é a essência da obra da cruz. Jesus assumiu o nosso lugar de pecado, para que nós pudéssemos experimentar a sua justiça. A salvação só acontece por meio dele, da pessoa dele, do nome dele, e por causa daquilo que ele um dia fez na cruz. O profeta Isaías, que falou cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo, e é considerado o mais messiânico de todos os profetas, o que mais anunciou o Evangelho e a obra redentora. Ele diz no capítulo 53, no versículo 5, falando de Jesus que viria, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Agora preste atenção na frase. O castigo que nos traz a paz. Para que houvesse paz ou reconciliação, ou para que cessasse a inimizade, um castigo se fazia necessário. Jesus disse, eu vou sofrer o castigo no lugar de cada um deles, para que eles tenham aquilo que hoje eu tenho, mas eles não. A paz, o estado de não inimizade, a conexão com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso é fundamento, isso é base do Evangelho. Mas em Colossenses, no capítulo 1, eu gostaria que você me acompanhasse nesse texto, ele merece a nossa atenção. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós temos, a partir do versículo 19, uma declaração de Paulo que também merece aqui a nossa atenção, o nosso olhar mais minucioso. Ele diz o seguinte, porque aprove a Deus que nele, esse nele aqui em Jesus, ele está falando de Jesus, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, observe de novo, que assim como Isaías diz o castigo que nos traz a paz, a Bíblia está dizendo que Jesus veio fazer a paz, como? Pelo sangue da sua cruz. Então o texto diz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
A gente leu aqui do 19 até o versículo 23. O que nós percebemos nessa declaração de Paulo? Ele fala que Jesus fez a paz pelo sangue da cruz. Não há como deixar de lado a pessoa e a obra do Senhor Jesus, da reconciliação, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus não estava em nenhuma outra pessoa. É por isso que não há salvação em nenhum outro nome. É por isso que não há salvação por nenhum outro mérito, a não ser aquilo que Jesus fez por nós. Foi uma obra de substituição. Ele sofre o nosso castigo para que eu e você pudéssemos ter a nossa condição completamente revertida. Mas, obviamente, o texto está falando que nós precisamos não apenas crer para receber os benefícios da reconciliação, porque isso não é algo que você mereça. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nenhum de nós é salvo por aquilo que faz. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Agora, o que Cristo fez tinha o propósito de mudar a minha, a sua forma de viver e aquilo que eu e você costumávamos fazer. Quando a gente olha para esse texto, a gente também consegue enxergar isso. E diz, nós éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas. Obviamente, embora as nossas obras não nos salvam, em Efésios no capítulo 2, no versículo 10, ele diz o seguinte, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou desde o século de antemão, que nós andássemos nela. Então, é justo a gente dizer que o crente não é salvo pelas obras, mas ele é salvo para as obras. Nós não seremos salvos por nada que fazemos, por esforço ou mérito, mas o tempo todo a Bíblia fala sobre permanecer na fé, alicerçados e firmes. A fé que usamos para entrar no Evangelho, crendo em tudo que Jesus fez por nós, nos substituindo, nos apropriando daquilo que Ele disponibilizou para nós. Ela é usada agora para expressar obediência a Deus. Aliás, o livro de Romanos fala 2 vezes da obediência da fé. A Bíblia fala agora de uma fé que é acompanhada com obras, não quando você passou pela porta, porque você não é salvo por elas, mas depois que você passou pela porta, porque você é salvo para elas. Então, nós vamos praticando esse estilo de vida e conduta que honra o que Jesus fez por nós na cruz. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Todos nós precisamos de alicerce. Por favor, diga amém. Todos nós precisamos de firmeza, por favor, diga amém. E de tempos em tempos, eu e você precisamos nos questionar como estão nossos alicerces, quão firmes nós estamos. Nosso conhecimento, entendimento da palavra é suficiente. Há um depósito necessário dentro de mim e dentro de você para enfrentarmos o que Jesus classificou, que seriam provas que iriam testar a nossa fé. Eu e você estamos desenvolvendo relacionamento com Deus, temos uma vida de comunhão com Ele, temos uma vida de devoção, temos uma vida de oração que vai nos sustentar e permitir que da mesma maneira como começamos firmes, continuemos. Isso tudo agora é parte de uma responsabilidade que nós temos e uma extensão da obra da reconciliação. Mas a essência de tudo isso nos foi proporcionada por aquilo que Jesus fez no nosso lugar. Então, deixamos de ser inimigos. Pela fé recebemos o que Ele providenciou e agora estamos reconciliados. Deus seja louvado. A pergunta a ser feita é, e agora? O que é que Deus esperava de mim e de você depois que nós passássemos pela porta? O que é que Ele esperava daqueles que viessem a reconciliar-se com Ele? Então é importante também lembrar, porque isso é parte do Evangelho e é parte de um pacote que você abraçou. Que junto com a reconciliação veio uma responsabilidade. Junto com a reconciliação veio uma missão. Junto com a reconciliação veio uma proclamação. E esse é o meu terceiro e último ponto, do efeito que deve ser desencadeado na vida dos reconciliados. Então eu quero que a gente volte lá no nosso texto inicial. E a gente olhe de novo como em 3 vezes, em 3 desses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo destaca essa nossa responsabilidade e essa nossa missão. Em 2 Coríntios 18, ele diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga, Ele nos deu
o ministério da reconciliação. Agora olha o 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E olha o que o versículo diz. Não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando, outra versão diz, e nos confiou a palavra ou a mensagem da reconciliação. Diga, Deus me confiou uma mensagem. A mensagem da reconciliação. Ela te foi confiada junto com a obra da reconciliação. Ou seja, para todos aqueles que abraçaram a reconciliação, Deus deu tanto o ministério, como Ele deu uma palavra, uma mensagem. Olha a conclusão de Paulo no versículo 20. Portanto, isso, portanto, é a clara continuação do assunto, debaixo da conclusão. Já que é assim, isso significa o portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Com a expressão embaixadores, ele está falando de um representante. Assim como uma embaixada em solo estrangeiro é a representação de um outro país, e dentro da embaixada, naquele solo, as leis, tudo aquilo que se vigora é do país que enviou a sua representação. Nós precisamos entender que Deus nos trata como seus representantes, como agentes do reino de Deus, estabelecidos como verdadeiros embaixadores na terra, que falem em nome dEle, que exortem as pessoas em nome dEle. Nós somos seus mensageiros e representantes. Então o texto diz que como mensageiros, é como se Deus exortasse por meio de nós. Então ele diz, em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O efeito que deveria ser desencadeado na vida de todo reconciliado é que ele precisa entender a sua missão de ser um embaixador do Evangelho. Um porta-voz da parte de Deus na terra. Um mensageiro que anuncia a reconciliação que ele recebeu. Porque na dinâmica do reino de Deus, nada que nós recebemos de Deus deveria parar na vida da gente. E segundo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 4, o apóstolo Paulo diz, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Porque Deus não dá consolação para alguém só porque Ele precisa dela. Normalmente aquilo que Deus nos dá, Ele quer que depois transborde da nossa vida para outras pessoas. Eu e você precisamos entender, não apenas, eu falei disso como uma dinâmica, nós precisamos entender isso como princípio. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, aliás, tem uma frase que desde o início da nossa igreja aqui em Curitiba eu repito muito, que é salvação transbordante. Em 1 Timóteo 4,16, Paulo diz a ele, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Nós temos duas responsabilidades. A primeira é de nos salvar. Pastor, não é a gente que se salva, sozinho não. Mas se nós não fizermos a nossa parte para abraçar a salvação que Cristo ofereceu, nós também não vamos a lugar nenhum. Então, quando a Bíblia fala da reconciliação, ela mostra que isso é possível em Cristo. Mas ele diz, como embaixador, rogamos que vocês se reconciliem, porque agora ele está dizendo, tem a sua parte. Então, a primeira dinâmica é, eu preciso da minha salvação. É engraçado e curioso, como às vezes gente que nem foi salva quer ajudar os outros a se salvar. Jesus fala de um cego guiando outro cego, e ambos vão cair no buraco. Agora, não significa que Deus não possa usar isso. Pastor Anderson tem um testemunho, que uma das primeiras vezes que ele foi evangelizado numa boca daquelas, era por um desviado, que estava distante e desconectado de Deus, mas dizendo para ele, você tem que crer. Não significa que Deus não possa usar isso, mas a dinâmica do reino de Deus não funciona assim. Você não dá para os outros o que você não tem, e você não passa a ter nada que não seja para dar para os outros. Então Paulo diz, fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Ele está dizendo, o propósito da salvação é tocar você, mas não pode parar em você. Ela tem que transbordar. Outros vão precisar ouvir da experiência de salvação que você teve, outros precisam ser reconciliados, outros precisam ser alcançados. E nós não temos o direito de viver o Evangelho de uma forma egoísta, como muitas vezes temos vivido. Nós precisamos entender que num dia como esse, onde se celebra não apenas a morte, mas a ressurreição do Senhor, nós precisamos ter o bom senso de entender o que isso significa. O que Ele veio fazer. Nós não podemos viver de qualquer forma diante daquilo que Ele fez por nós. Isso fica evidente quando o apóstolo Paulo começa a dar orientações a respeito da ceia. O que é a ceia? Jesus disse, vocês vão fazer isso em memória de mim.
Ele está dizendo, eu quero que vocês recordem, que vocês vivam com a consciência acesa, ligada o tempo todo daquilo que eu fiz. O momento da ceia, eu gosto de dizer que é um momento onde a gente olha para trás e recorda o que ele fez. A gente olha para frente e recorda a promessa da sua vinda e o que nos aguarda. Mas a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Porque ele diz, ninguém deve participar do pão ou do fruto da vide de modo indigno. Por que não? Por que o homem precisa se examinar? Por que precisa ser um momento que haja conserto? Porque não faz o menor sentido alguém celebrar o perdão dos pecados vivendo no pecado. Voltando para aquele lugar de onde custou caro, um alto preço foi pago para que você fosse tirado de lá. E agora você celebra a sua salvação, o seu resgate do pecado, brincando na mesma sujeira onde esteve. Deus está dizendo, de jeito nenhum, não é assim que você vai celebrar o que eu fiz. Da mesma forma como isso é incoerente, eu quero te dizer que um cristão, alguém que foi reconciliado com Deus e não partilha a sua fé, não transborda isso para ninguém. Seu estilo de vida, ainda que não haja uma declaração verbal, é uma afronta ao evangelho que o alcançou. Nós não temos o direito de ter essa escolha egoísta de dizer, eu fui salvo, os outros que se lasquem. Nós temos agora, junto com o entendimento da reconciliação, uma responsabilidade de levar isso para o máximo de gente que a gente conseguir alcançar. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que eu acho curioso é que as pessoas, em vez de entenderem a sua responsabilidade e praticá-la em compaixão, eles gostam de ficar dando desculpa. Eu ouço todo tipo de desculpa ao longo de 25 anos de pastorado. Outro dia um falou para mim, não, pastor, é que eu não sou bom assim em falar a palavra para os outros. Eu falei, por que você não é bom? Ele falou, não, porque nem eu tenho muitas manhas do negócio. Eu falei, pois bem, deixa eu te explicar duas coisas. Primeiro, se você não consegue fazer direito, de duas uma, você poderia trazer alguém para mim, porque eu garanto para você que eu vou fazer isso direito. A Bíblia fala de uma mulher samaritana que quando recebe uma palavra de Jesus junto ao poço de Jacó, ela vai, faz um alarde para a cidade, traz todo mundo. E o povo veio para escutar Jesus. Depois que escutaram Jesus, eles falam para ela, agora não é mais por causa do que você falou, mas por causa do que nós ouvimos dele, que nós cremos nele. Agora, ela conseguiu gerar essa fé toda em todo mundo? Não, mas trouxe todo mundo para o lugar certo, para ouvir quem conseguiria fazer isso. Então, no mínimo, em vez de ficar dando essa desculpa, você podia nos ajudar, fazendo um trabalho em equipe, dizendo, vou trazer gente para ouvir. Mas a verdade é que eu e você não podemos nos esconder atrás da desculpa de não tenho condições. 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, a Bíblia diz que nós devemos estar sempre preparados para saber responder a qualquer um que indagar acerca da razão da esperança que é em nós. E se eu e você não conseguimos sequer explicar a nossa fé ou a obra de salvação, alguma coisa está errada, porque nós não estamos obedecendo a orientação bíblica. Então a pergunta é, pode até ser que você não estava preparado no início da sua fé, mas por que você continua vivendo despreparado? Então, se o que te impede de obedecer o que Jesus mandou é o despreparo, por que a gente então não foca no despreparo e decide, vamos resolver isso? Nós temos, além do culto, estruturas para o crescimento de todo mundo. Escola bíblica, para que você fundamente a sua fé, entenda a palavra, conheça a doutrina, possa fazer isso. Mas a maioria de nós, olha e diz, não é importante. Só não é importante estar preparado para responder se você não entender o peso da ordem que foi dada para que você esteja pronto para responder. Então, você vai dizer que se preparar não é importante, mas se você entender que o teu Senhor, que fez toda essa obra maravilhosa e amorosa para te resgatar, diz, agora eu conto com você. O texto diz que Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Você consegue pensar no gesto de confiança da parte de Deus? Ele está dizendo, eu acredito que vocês não vão me deixar assistir a humanidade se perder, sabendo todo o esforço que eu fiz para a salvação de vocês. Eu confio que vocês vão lutar dia a dia do meu lado pela expansão do reino de Deus. Agora eu quero te perguntar, o que é que você tem feito com esse voto de confiança? Porque nós não podemos hoje só dizer obrigado pela sua morte e ressurreição e acreditar que a gente pode viver em silêncio, como muitos de nós temos vivido. Nós não podemos. Porque junto com a reconciliação, nos foi confiada uma mensagem, uma missão, uma palavra, um trabalho de reconciliar os outros. E nós temos a responsabilidade de levar as pessoas a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Um dia como esse, e é lógico que nós temos que fazer festa, expressar gratidão,
Mas nós não podemos esquecer que a vida cristã tem, isso que eu falei antes, as suas dinâmicas. Essa é uma frase muito repetida por muita gente, eu não sei quem é o autor, mas meu amigo pastor Calito Paz, lá de São José dos Campos, fala muito, que a vida cristã consiste em receber. Tudo começou quando eu e você estávamos na inimizade. Alguém nos anunciou a palavra da reconciliação. Nós entendemos que pela fé, não importava o quão suja tivesse a nossa vida, ou presa e amarrada num passado de pecado, nós poderíamos receber a reconciliação, e nós recebemos. Tudo começa com aquilo que nós recebemos de Deus. Depois nós passamos a celebrar. E eu e você precisamos entender que a gente não vem à igreja apenas para ouvir uma palavra. Eu fico triste com gente que ainda fala achando que está arrasando com isso. Eu não venho por louvor, eu venho só para a hora da palavra. Eu digo, pois você não entendeu o que é a dinâmica da vida cristã. Tudo que você recebe precisa ser celebrado diante de Deus. Dá uma olhada em como vai ser a adoração no céu. E cantava um cântico novo, dizendo, digno é o cordeiro que foi morto, de abrir o livro com seus selos, porque com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. O tempo todo se celebra a obra da redenção. E Jesus, sendo entoado como cordeiro, aquele que deu a sua vida, aquele que foi o nosso substituto. Porque o plano de Deus não é que se celebre só aqui, nós vamos celebrar por toda a eternidade a obra de Jesus. Porque aquilo que se recebe também se celebra. Mas o Calito diz que a vida cristã é receber, celebrar, mas também compartilhar. Porque tudo que recebemos de Deus não pode parar na vida da gente. Alguém que só recebe e não compartilha, entra no estado de estagnação espiritual e morte. Sua vida espiritual vai acabar parecida com um mar morto. O mar morto, eu gosto de chamá-lo não só de morto, mas de matador. Quando as pessoas vão visitar e querem entrar, normalmente o guia diz para as pessoas lá na beira do mar morto, se você tiver com micose, né, com uma série de bactérias no seu corpo, há uma grande probabilidade delas morrerem enquanto você estiver dentro da água. 1/3 da água é sal. Agora ele diz, normalmente para as mulheres, mas se vocês se depilaram ontem à noite, não vão querer entrar. Porque pensa no negócio, irmão, que faz a turma sentir dor. Agora, o mar morto, por causa da densidade de sal, ele não é só morto. Ele não apenas não tem forma de vida, como ele é matador. Qual a razão da esterilidade? Ele está num lugar muito abaixo do nível do mar. Ele só recebe água e não libera. Tudo que para ali fica evaporando. E os sais e os minerais ficam. É por isso que a morte está instalada. Eu acredito que esse é um bom paralelo do espiritual. Aqueles de nós só recebemos e não compartilhamos, nós não temos vida espiritual. Outro dia alguém me disse, pastor, eu estou precisando que algo aconteça na minha vida. Eu já sirvo o Senhor faz anos, mas eu estou estagnado. Falei, vou dizer o que você precisa que aconteça. Compartilhe sua fé, abençoe a vida de outros, ministre a vida de outros. Não tem nada que vai fazer você sentir tão vivo como isso. E quando nós entendemos que junto com a reconciliação veio a responsabilidade de ser embaixador, então a gente precisa praticar isso. Esse dia de gratidão ao Senhor, eu não teria nada diferente para dizer para vocês hoje do que eu estou compartilhando. Precisamos recordar a inimizade com a condição onde estávamos e como o amor de Deus se manifestou para que a gente vivesse a reconciliação. Precisamos entender de onde saímos e onde entramos, mas também precisamos entender por que entramos, para agora compor um exército de mensageiros da reconciliação, que vão levar essa palavra para muitos outros. Em primeiro lugar, a reconciliação vertical, reconectando o homem com Deus. Mas em segundo lugar, promover também reconciliação no nível horizontal. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. É triste ver como muitos crentes usam a sua língua para promover a discórdia. E hoje em dia não é só a língua, é os seus dedos e as teclas onde eles batem para promover a discórdia. Nós precisamos entender que Deus espera que a gente seja pacificador e promotores da reconciliação em todos os níveis, do homem com Deus e entre as pessoas. E quando nós entendemos e passamos a viver nesse lugar, a nossa própria atitude, o nosso próprio comportamento se une, faz coro com a nossa adoração, a festa e a celebração que temos por aquilo que Ele fez por nós. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. E antes de terminar a reunião,
nós vamos ter mais um momento de adoração e celebração a esse Jesus extraordinário, que não apenas morreu, mas ressuscitou por cada um de nós, para nos reconectar com Deus. Eu espero que nesse momento, talvez você avalie o quanto você está usufruindo a reconexão. Porque alguns foram oficialmente reconectados, religados com Deus, mas não usufruem a conexão. Não tem vida de comunhão e relacionamento com Ele, não procuram crescer nisso. E eu quero que enquanto celebramos a reconciliação ou a reconexão, você se questione e se avalie. Eu estou desfrutando daquilo que eu deveria? Mas eu também gostaria que você pudesse a semelhança de Isaías, quando houve a convocação de Deus, perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o clamor da divindade, tentando encontrar representantes, embaixadores na terra. Quem há de ir por nós? Quem há de nos representar? Naquele momento Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gostaria que nessa noite você pudesse responder um apelo, não para se tornar necessariamente um missionário do outro lado do mundo ou em outro planeta. Alguns têm esse chamado, nem todos. Mas que você entendesse a sua missão de por onde passa, espalhar as boas novas do Evangelho. Aleluia. Te agradecemos, Senhor Jesus. Bendizemos Teu nome. E decidimos usufruir melhor a reconciliação, a reconexão e aprofundar esse relacionamento. Decidimos repartir o que temos recebido e clamamos graça e unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que venham dias de frutificação, de multiplicação, de rompimento na vida de cada um de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.